Crianças, tudo bem com vocês? Descansaram bastante essa semana que estávamos de férias e agora vamos voltar com tudo aí com o simulado. Como eu falei para vocês, nós íamos essa semana, né, ter a semana inteira de simulado, mas não vai ser só 3 dias. Então vai ser hoje, terça, quarta e quinta. Hoje vocês vão fazer de língua portuguesa e história. Amanhã, geografia e ciências. E na quinta-feira, matemática, certo? Eu só vou pegar o meu celular para gravar e aí a gente já começa. Deixa eu abrir aqui primeiro já o simulado, que eu vou explicar para vocês já usando aqui o simulado. Então, nós vamos começar com língua portuguesa. Então, vamos lá. Peguem aí o simulado. Então, vamos lá. Língua portuguesa, questão 1. Todas as questões, elas são de assinalar, tá bom? Então, aqui nós temos um poema, tá vendo? Nós temos um poema chamado A Borboleta. E aí a questão fala o seguinte: os poemas são textos que podem ser estruturados em estrofes, como no poema anterior. Ao analisá-lo, é possível identificar quantas estrofes. Então, a gente tem que lembrar que a estrofe é como se fosse um parágrafo do poema, certo? Então, a gente tem sempre que montar o poema dessa forma. Uma estrofe, pula uma linha, né? Deixa um espaço. A próxima estrofe, pula uma linha, deixa um espaço. E os versos são as linhas da estrofe. Então, pensando nessa informação, quantas estrofes tem o poema A Borboleta? Questão 2. Cada tipo de texto se adequa a uma situação de uso, chamada de função social. Por exemplo, um bilhete tem como função social avisar alguém a respeito de uma informação ou acontecimento. Dessa forma, qual é a função de uma resenha? Então, vocês fizeram bastante resenha e nós vimos que a resenha ela não é um resumo de um livro. Na resenha, nós colocamos a nossa opinião sobre o livro, né? Fazemos uma resenha crítica. Não contamos o final, não contamos detalhes, apenas contamos na resenha um pouco da história, certo? E a resenha ela tem a finalidade de indicar a leitura, né, para despertar a curiosidade de quem está lendo essa resenha, despertar a curiosidade para que a pessoa vá ler o livro. E principalmente porque na resenha nós colocamos a nossa opinião sobre uma determinada obra, certo? Você pode também usar a resenha até mesmo para que a pessoa não leia o livro. Ah, eu não gostei, eu não recomendo. Eu gostei, eu recomendo. Então, é um texto onde você coloca a sua opinião sobre uma obra, ok? Então, pensando nessa explicação sobre resenha, vocês vão procurar aqui qual melhor se encaixa nessa explicação que eu dei, né? O que é uma resenha. Questão 3. Então, aqui nós temos um trechinho, tá vendo? E a pergunta é a seguinte: os dicionários organizam e apresentam as palavras em ordem alfabética. Pensando nessa organização, a palavra da parlenda, que pode ser encontrada no dicionário, da maneira como é escrita, é. Então, no caso aqui, o que ele quer saber? A palavra. Só um minutinho, gente. Pronto. É que travou aqui, aí eu tive que pausar. Só que vocês nem sentem essa pausa. Isso que é bom. Então vamos lá, mais uma vez. Então a gente está vendo nessa questão 3 que os dicionários, eles organizam as palavras em ordem alfabética, perdão. Pensando nessa organização, né, que é em ordem alfabética, a palavra da parlenda pode ser encontrada no dicionário da maneira como está escrita é. Então aqui, o que vocês vão ver? Nessas opções, fugiu a palavra, A, B, C, D, E,
nós temos as palavras que estão aqui nesse trechinho, né? A casinha da vovó, cercadinha de cipó, o café está demorando, com certeza falta pó. Então, dessas palavras que estão aqui, qual delas está escrita da maneira que se encontra no dicionário? Café, cercadinha, está, casinha, demorando. Qual delas você encontra do jeitinho que está escrito no dicionário? Então, o que vocês têm que lembrar? Vou dar algumas dicas. Tem nas orientações também essas dicas, tá bom? Além de ordem alfabética, você nunca encontra palavras no diminutivo, tipo garrafinha. Não, você encontra garrafa. E nem no aumentativo, né? Garrafão. Não, você sempre encontra a palavra de origem. Então, dessa dica que eu dei, você já consegue tirar aí duas delas. Verbo, você sempre encontra ele na forma infinitiva, ou seja, terminado em ar, er, ir, certo? Então, pensando nessas duas dicas, qual delas aqui você vai encontrar no dicionário do jeitinho que está escrito aí? Do jeitinho que está escrito aí, está no dicionário. Então, lembrando, verbo, você nunca vai encontrar ele assim, por exemplo, eu estou falando. Você nunca encontra falando, você encontra falar, certo? Então, por exemplo, assim, eu estou. Você nunca vai encontrar estou, você vai encontrar estar, ok? Então, quando é verbo, você encontra no dicionário com a terminação ar, er, ir. Nunca no diminutivo, garrafinha, e nunca no aumentativo, garrafão, certo? Então, qual a palavra aí que você vai encontrar no dicionário? E aí, da mesma forma, a única palavra que está ali que você encontra, da forma que está escrita, você vai encontrar no dicionário. A B, a C, ou a D, ou a E. Continuando, questão 4. Ai, meu computador vai travar de novo. Peraí. Aí. Ana estava ajudando seu irmão mais novo em uma tarefa escolar, na qual ele deveria escrever o nome daquilo que aparecia nas imagens. Ela observou as indicações feitas pelo irmão. Então, aqui, ó, ele escreveu, tá vendo? Ó, hiena, giló, chinelo, xadrez e pomba. Os nomes que ele escreveu corretamente são. Então, você vai ver que dessas 5 figuras, 3 ele escreveu corretamente. 2 ele escreveu errado. Eu não posso dar muita dica, porque senão eu vou dar praticamente a resposta para vocês. Porém, vocês podem estar pesquisando no dicionário como que escreve essas palavras para você identificar qual que ele escreveu certo. E aí você vai assinalar quais foram as 3 que ele escreveu certo, porque 2 ele errou. 2 estão erradas. Porém, a gente já estudou sobre isso. A gente tem, por exemplo, a regrinha que letra que eu uso antes do P e do B é M ou é N? Se a palavra se escreve com CH ou X, com J ou com G, certo? Então, você vai assinalar as 3 que estão corretas. Presta bem atenção, tá? Questão 5. João recebeu a correção de um exercício, no qual escreveu frases com as palavras mas e mais. Então, aqui são as palavras que ele escreveu, né? As frases que ele escreveu. Tem 1, 2, 3, 4, 5. João percebeu que acertou quantas frases? Então, aqui você vai ver, das 5 que ele escreveu, quantas estão certas? Apenas 1, 2, 3, 4 ou 5. Lembrando que, qual é a regrinha do mas e mais? Nós usamos mas, sem o i, quando a gente quer dar sentido contrário na frase. Eu fiz a prova, mas não fui muito bem. E esse mas, ele pode ser substituído por porém. Eu fiz a prova, porém não fui muito bem. Então, você pode, né, pegar aí onde tem o mas, falar a frase com a palavra porém no lugar. Se fizer sentido, é porque tá certo. O mas é sem o i.
Mas se não fizer sentido, é porque aí o mas já é com i, então é mais. Quando eu falo mais com i, é uma questão de quantidade. Eu tenho essa garrafinha e tenho mais uma na geladeira. Então, mais é sinal de quantidade e mas é o porém, o contrário. Tem também lá na orientação o, a diferença, né, dos dois. Então, aí você vai ler, vai ver quais estão certas, né, quantas dessas frases foi empregado corretamente, o mas ou o mais, e vai assinalar dessas 5 quantas estão corretas. Questão 6. São 7 questões. Os emojis são imagens usadas na comunicação virtual e podem substituir palavras ou frases em uma conversa, pois carregam um significado próprio. Então, aqui, ó, em uma conversa, o emoji anterior pode ser relacionado a qual expressão popular? Eu ia falar corporal. Uma expressão popular que tem relação com ó, boca, ó, não posso nem falar porque senão eu falo aqui a expressão popular. Quando a gente quer falar para a pessoa não falar nada. Como que é essa expressão popular quando a gente, né, fala assim, boca fechada, o que que a gente geralmente fala? É uma expressão popular. Aí você vai ver qual que é e vai assinalar. Tem relação com boca fechada, ok? 7, nós temos aqui mais um textinho. Temos aqui, né, o vocabulário de 2 palavras para vocês verem o significado. E olha lá. O texto anterior possui características próprias, como a musicalidade, e faz parte da tradição oral nordestina. Outra característica desse texto é o fato que ele narra em versos, certo? E no caso aqui, é um cordel, né? A gente tem aqui um cordel. E o cordel, nós vimos que ele é um poema, que ele também é dividido em versos, né, que são as linhas, também é dividido em estrofes, e ele faz muito parte da cultura nordestina, né? Uma tradição oral. O que que é uma tradição oral? Uma tradição passada de geração em geração, que é contada, né? Algo oral. E o cordel, ele sempre conta mesmo, né? Alguma coisa, ele é feito para contar alguma coisa. No caso aqui, a outra característica desse texto é o fato que ele narra em versos. O que que ele está narrando em versos? A vida do povo nordestino, fatos que realmente aconteceram, histórias de assombração, fatos históricos ou um acontecimento. Então você vai ler, certo? E você vai identificar, ele está contando o que nesses versos, que melhor se encaixa nessas características, certo? Língua portuguesa é isso, então eu vou finalizar esse primeiro vídeo. Aí nós vamos pular matemática, tá? Vamos deixar a matemática para o último dia. E aí nós vamos para história. São 5 questões, se não é engano meu. Mas eu vou finalizar esse vídeo e vou fazer num outro vídeo, tá bom? Então, até daqui a pouco.